Olá, vamos iniciar mais uma aula de arte. Hoje nós continuaremos estudando sobre a vida e a obra de Cândido Portinari. A aula passada, nós iniciamos estudando sobre a sua biografia. Nós aprendemos como foi a sua infância, lá no interior de São Paulo, a sua criação no campo, as dificuldades, na área educacional, que ele não conseguiu estudar tanto quanto ele queria, mas que na adolescência ele descobriu o seu talento para a arte. E foi aí onde tudo começou. Nós estudamos também muito das obras dele com relação à sua infância, com relação à sua vida na área rural, no campo. Hoje nós iremos estudar sobre outras obras, essas agora mais relacionadas com a questão social. Segundo a educadora e pesquisadora Laura Aguiar, Cândido Portinari foi um importante artista plástico brasileiro da fase modernista, reconhecido mundialmente, recebeu diversos prêmios e participou de várias exposições. Como a tia falou na aula passada, Cândido Portinari, ainda muito jovem, aos 20 anos de idade, quando ele saiu de lá da Escola das Belas Artes, ele já tinha um reconhecimento, ele já era muito reconhecido por outros pintores, pelos professores, pelos próprios colegas de profissão, e foi aí que ele começou a ter a sua fama mundial, As suas obras tiveram esse reconhecimento mundial. Além da pintura, Portinari também se dedicou à ilustração, ao desenho, à gravura e a docência, ou seja, ele também era professor de artes plásticas. Relembrando o que nós tínhamos estudado na aula passada, aos 15 anos de idade, Portinari saiu do interior de São Paulo e foi morar no Rio de Janeiro. Ele foi em busca de se especializar, de estudar a arte, já que lá no interior ele não tinha essas escolas de artes que lá no Rio de Janeiro ele teria acesso. Então, ele saiu da sua cidade aos 15 anos de idade e foi para o Rio de Janeiro em busca de um aprendizado mais sistemático da pintura, Aprender melhor a pintar, aprimorar o talento que ele já tinha. E foi quando ele se matriculou na Escola de Belas Artes. E aos 20 anos, ele teve já o seu reconhecimento. Como a tia falou também, Portinari ele não só pintava telas, mas também ele trabalhava com murais, e houve uma fase em que ele foi convidado pelo arquiteto Oscar Niemeyer para fazer projeções de grandes murais. E nessa foto nós estamos vendo que ela fica lá em Belo Horizonte, é o painel de azulejos, onde ele trabalhou nela em 1944. Então ele não só se dedicava às suas telas, mas também a grandes murais, a produções arquitetônicas. Ele trabalhou também em parceria com arquitetos, e Oscar Niemeyer foi um grande arquiteto, o arquiteto mais famoso do Brasil, foi o qual ele planejou toda a cidade de Brasília. Então, Portinari também trabalhou com arquitetos. Então, veja como era grande o seu talento para a arte. Ele não ficava só preso a um tipo de arte. Ele trabalhava com gravuras, com ilustrações, com murais, com telas, era professor. Então, desde pequeno, ele já nasceu com esse dom, com esse talento para a arte. Ele era ativo no movimento político partidário. Então, foi aí que Portinari ele começou a passar para suas telas a questão social, a questão política. Ele também se candidatou a político. Ele tentou ser deputado no ano de 1945 e também senador em 1947. Só que ele acabou não se elegendo nessas eleições. Em 1950, ele recebeu a medalha de ouro como um Prêmio Internacional da Paz. E em 51, ele foi destaque na Bienal de São Paulo. Veja que a história do Portinari é muito ligada à política. Ele tinha esse senso político e ele passava isso também para as suas obras. A década de 50 marcou a vida de Cândido, porque foi aí que ele começou a sentir alguns sintomas de problemas de saúde causados pela intoxicação com chumbo, que é presente nas tintas que ele utilizava nas suas obras.
Então, desde muito novo, desde a idade de adolescente, Portinari trabalhava com esses materiais, com essas tintas. E aí, quando chegou na década de 50, ele começou a apresentar problemas de saúde devido às tintas que ele trabalhava. Mas isso não impediu que Portinari ele continuasse trabalhando com a sua arte. Vamos começar falando um pouco sobre as telas com relação à questão social. Vocês lembram que quando nós estudamos sobre Tarsila do Amaral, nós vimos que Tarsila do Amaral também teve uma fase onde ficou muito marcado a questão social, onde ela criticava muitas questões sociais, por exemplo, naquele quadro dela dos operários. O Portinari também, ele produziu muitas telas onde ele trazia essa crítica com relação ao trabalho, ao sofrimento do trabalhador brasileiro. Então, Portinari, ele pintou quase 5.000 obras e conseguiu prestígio nacional, ou seja, aqui no Brasil, e internacional, que é fora do Brasil. A sua produção retrata principalmente as questões sociais. E, como a tia já falou, ele trazia muitos traços de realismo, de cubismo, né, muralismo mexicano, que eram aqueles grandes murais que ele produzia. E ele tornou-se renomado ao explorar as temáticas brasileiras, que inclui a luta de classes dos trabalhadores das plantações, das favelas e das cidades. Lembram que também a Tarsila do Amaral, ela retratava muito as favelas, as paisagens brasileiras, retratava os trabalhadores. Tudo isso Portinari também retrata nas suas obras. Além disso, ele também produziu muitas obras relacionadas às suas lembranças da infância e na sua terra natal. A aula passada, nós estudamos sobre muitas obras que ele produziu com crianças brincando, o que ele lembrava, o que ele recordava da sua infância lá no interior. Aí teve até aquele quadro do espantalho, que ele lembrou que ele tinha muito medo quando ele via aquele tipo de espantalho nas plantações, e aí ele resolveu pintar. Então, nós já estudamos sobre essa fase. Hoje nós iremos estudar sobre as obras mais relacionadas à questão social, como essa obra que nós temos aí na tela, que ela se chama Cana-de-Açúcar. E Portinari pintou ela no ano de 1938. Ela está relacionada a um tema social. Ela apresenta o sofrimento dos trabalhadores da cana-de-açúcar. E observe que os trabalhadores são, na sua maioria, negros, né? Então, é uma crítica social, porque muitos daqueles negros que antigamente, no passado, eles eram escravizados, mesmo com a libertação da escravatura, muitos continuaram trabalhando em trabalhos que ganhavam muito pouco e que eles eram muito explorados. Então, muitos artistas, como Tarsila, como Portinari, eles trouxeram essas questões sociais para as suas obras. Outro quadro é o lavrador de café. Lavrador é aquela pessoa que trabalha na colheita e na plantação do café. Nós sabemos que é um trabalho muito puxado, muito pesado. E o Portinari, ele retratou nessa obra no ano de 1934. É o retrato do trabalhador negro em uma fazenda de café no início do século XX. E é uma das obras mais conhecidas do autor. Nessa tela, o modelo aparece muito mais musculoso do que normal. A figura deformada, com os pés e as mãos enormes, é o que aproxima ao expressionismo, que era uma das características do Portinari. Então, de propósito, ele pintou esse rapaz com os pés de um tamanho maior do que o normal e os braços também. Aumentar o tamanho do corpo dos seus personagens era um jeito que o artista usava para mostrar a importância do trabalho brasileiro. Por que era que ele pintava esses pés tão grandes e esses braços? Para mostrar que esse trabalhador, ele trabalhava na força braçal, né, no campo, e que o nosso alimento vinha a partir do sofrimento dessas pessoas. É um trabalho muito puxado. Repare que esse trabalhador, ele não está calçado, ele não está com roupas adequadas, ele não usa equipamentos de segurança, porque nada disso existia naquela época.
E é isso que o Portinari demonstra, a força do trabalhador brasileiro. Outra tela é Mestiço, do ano de 1934. Essa tela, atualmente, ela fica lá na Pinacoteca do estado de São Paulo. No quadro, pintado por Portinari, mostra um personagem em uma lavoura de café, trabalhando no campo. Então, nós acabamos de ver um quadro que também retratava um trabalhador numa lavoura de café. Esse daqui já é outro quadro na mesma temática, no mesmo tema. No primeiro plano, o homem aparece sem camisa, com os braços cruzados. Pela cor de sua pele, pelos seus traços, olhos puxados e fundos, lábios grossos, grandes e nariz largo, se trata de um mestiço mulato, nascido de uma mistura entre brancos e negros. Então, agora, nós estamos vendo também que o Portinari ele retratava muito as diferenças étnicas, raciais do Brasil. No outro quadro, ele apresentou um negro. Agora, nós temos um mulato, né, que é uma pessoa que tem um pai ou uma mãe negra e o pai e a mãe é branco, né, a mistura dos dois, as duas raças. Então, ele também retratava as diferenças raciais. Então, nosso país é um país muito rico, não só de cultura, mas também na questão racial. Nós temos pessoas brancas, pessoas descendentes de índios, descendentes de europeus, pessoas descendentes de escravos, e é isso que torna o nosso país tão rico, é essa diversidade. E o Portinari, já naquela época, na década de 30, ele já retratava nas suas obras essa diferença racial. Outro quadro com relação à questão social são trabalhadores da área da colheita do café. O tema do quadro é café e ele foi pintado no ano de 1935. A obra mostra o retrato de uma cena da colheita de café, típica da região da origem do artista, que era o interior de São Paulo. Nela é colocada em evidência a importância da mulher e do homem como trabalhadores. Observe que nesse quadro nós temos tanto homens trabalhando como mulheres. Por exemplo, essa que está sentada, ela é uma mulher e ela também está trabalhando na colheita do café. Então, homens e mulheres, eles trabalhavam como colaboradores do desenvolvimento econômico brasileiro, já que são responsáveis pela riqueza comercial do produto de maior sucesso de venda, que era o café. Então, o Portinari, ele também traz essa questão que desde aquela época a mulher também era muito desvalorizada com relação ao trabalho, né? E ela já tinha uma importante função no comércio brasileiro. Então, veja como o Portinari, através das suas obras, ele traz uma crítica social. Essa é outra tela de Portinari e o tema é a favela. Ele pintou, né, as casas de uma favela que nós chamamos de aglomerados subnormais, que são casas que muitas das vezes são construídas sem nenhum tipo de planejamento, que ficam no alto de morros. E nós sabemos que pessoas que vivem nessas áreas, principalmente na época em que Portinari era vivo, essas pessoas sofrem preconceito, essas pessoas precisam trabalhar muito, né? Passam por dificuldades financeiras, mas também vejam a beleza que Portinari retrata dessa obra. Veja que ele retrata as pessoas com alegria, né? Tem músicos, tem uma mulher com uma caixa de água na cabeça, né? Uma lata de água na cabeça. Então, o Portinari, ele mostra essa alegria do samba, das favelas do Rio de Janeiro, né? Apesar dos seus problemas, os moradores, eles vivem com alegria, e esse é um retrato do povo brasileiro. Portinari também, ele não só pintava sobre a sua infância, sobre as suas lembranças, ou sobre questões sociais, ele também gostava de pintar muito quadros na temática religiosa. Então, nós temos aí uma tela de São Francisco, e Portinari, ela pintou ela no ano de 1941. Portinari, né, foi o maior nome do modernismo brasileiro e um grande pintor brasileiro,
alcançar a projeção, o conhecimento internacional. Além de pintar as questões sociais do país, ele também criou grandes obras de um tema religioso. Ele pintou 14 painéis da Via Sacra, que atualmente são as paredes da igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte. Essa igreja tem 14 painéis pintados por Portinari. Nesta igreja, São Francisco era o santo preferido do pintor. Esse santo que ele pintou, que nós estamos vendo na tela, está representado no altar principal, num grande mural de azulejos, exibido em sua parede frontal. Então, Portinari ele também gostava de pintar sobre o tema religioso. Outro quadro, outro mural do Portinari no tema religioso é esse daí, a primeira missa no Brasil. Então, ele pintou essa tela no ano de 1948 e ela fica na sede do Banco Boa Vista, e no final do ano de 2012, ele foi adquirido pelo Instituto Brasileiro de Museus. Então, é uma obra muito importante. Observe cada detalhe, como Portinari, ele pintava cada detalhe. Então, ele também gostava de pintar no tema religioso. Em 1954, Cândido Portinari foi diagnosticado com uma grave doença causada pelo chumbo, utilizado nas tintas que ele usava. Mesmo que os médicos recomendassem que o artista deixasse a pintura, Portinari continuou pintando e viajando com frequência para as exposições fora do Brasil. Ele não parou de pintar, mesmo sabendo que o seu problema de saúde era decorrente do uso das tintas. Ele continuou pintando. E em 6 de fevereiro de 1962, o Portinari faleceu envenenado pelo chumbo. Ele teve uma hemorragia intestinal e ele foi sepultado no cemitério na cidade do Rio de Janeiro, o local em que ele passou a maior parte da sua vida. Mesmo tendo uma vida curta, relativamente curta, Portinari deixou um legado para milhares de novos artistas que surgiram ao longo do século XX. Além disso, as suas obras até hoje fazem um enorme sucesso em diversos continentes. Ele se tornou um dos pintores brasileiros mais respeitados fora do Brasil. Então veja a importância de Portinari para a história da arte no Brasil até hoje. Tantos anos depois da sua morte, as suas obras continuam sendo reconhecidas não só aqui no Brasil, mas como fora do Brasil. Então essa foi a nossa aula de artes de hoje.